heróis? Eu gosto. Mas vocês sabem que esses heróis que a gente vê na TV não são de verdade, né? São histórias inventadas. Mas eu conheço uma história de um herói de verdade que existiu. Ele era muito corajoso, muito valente. E a coragem dele vinha de Deus. Vocês querem ouvir essa história? Vamos lá! A luta com o gigante. 1 Samuel 15-18. Israel estava sob o comando do rei Saul, mas ele não estava mais sendo um bom rei, porque estava em desobediência a Deus. Então Deus enviou o profeta Samuel para Belém para ungir o próximo rei de Israel. Deus o enviou para a casa de Jessé. Jessé tinha 8 filhos e um deles seria o novo rei de Israel. Samuel viu o filho mais velho de Jessé e disse: Esse deve ser aquele que Deus escolheu para rei. Mas Deus disse: Não escolha pela aparência. Eu vejo o que está no coração das pessoas. 7 dos filhos de Jessé vieram ver Samuel, mas Deus disse para não escolher nenhum deles. Tenho mais um filho que está com as ovelhas, Disse Jessé. Vá buscá-lo. Pediu Samuel. O filho mais novo de Jessé era Davi, um pastor de ovelhas. Era um menino ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O Senhor disse a Samuel: Levanta-te e unja-o, pois este é ele. Davi sabia que Deus queria que um dia ele fosse rei, mas ainda não era o momento, pois ele ainda era um menino. Ele vivia muitas aventuras. Quando um leão levava alguma ovelha de seu rebanho, ele ia salvá-la. Israel entrou em guerra com os filisteus. Um soldado gigante chamado Golias desafiava o exército israelita a lutarem contra ele. Os soldados estavam muito assustados. Jessé pediu para que Davi fosse levar comida para seus irmãos que estavam na guerra. Chegando lá, ele ouviu o desafio de Golias e não teve medo. Davi ficou muito bravo quando viu o gigante zombando do exército do Senhor e resolveu lutar contra ele. Então, se apresentou ao rei Saul para dizer que queria enfrentar o gigante. O rei lhe ofereceu a sua armadura, mas ela era muito grande e pesada. Ele decidiu ir sem aquela armadura. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedrinhas do ribeiro e com sua funda na mão foi na direção do filisteu. O gigante olhou para Davi e riu dele. Davi, porém cheio de coragem, disse a ele: Você vem contra mim com espada, com lança e escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi pegou uma pedrinha, colocou na funda e a rodou e atirou na direção do gigante. O gigante caiu de cara no chão. Davi se tornou um herói com a ajuda de Deus. Quando o exército filisteu viu o que tinha acontecido, saiu correndo, e assim o povo de Deus derrotou o seu inimigo. E aí, vocês gostaram dessa história? Eu estava aqui pensando, né, que deve ter sido bem divertida a cena de ver os soldados de Saul todos ali parados, olhando o pequeno Davi indo enfrentar o gigante. Mas por que será que eles não tiveram essa mesma coragem? Davi tinha certeza de que Deus estava com ele e iria o ajudar. E você? Tem medo de alguma coisa? Você já passou por alguma situação em que não sabia o que fazer? Sempre que nós temos algum problema, a gente pode ter a certeza que se nós pedirmos para o Senhor, Ele nos ajudará. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais essa história. Muito obrigada por nos ensinar mais uma lição. Que em todos os momentos difíceis da nossa vida, nós possamos ter a certeza de que o Senhor estará conosco. Que o Senhor nos ajudará em toda e em qualquer situação, Senhor. Nos faz
Homens e mulheres valentes, Senhor, com a certeza de que não lutaremos com as nossas forças, mas sim com a do Senhor. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por todas as crianças daqui que estão ouvindo essa história, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Mamãe e papai, é a sua vez. Uma das melhores maneiras de seu filho ou filha aprender a confiar em Deus é observando a confiança que você deposita em Deus em sua vida diária. Eles precisam aprender que clamamos a Deus não só nas situações difíceis, mas devemos ter um relacionamento diário e pessoal com o Senhor. Compartilhe um momento que você teve certeza de que Deus estava o ajudando. Pergunte ao seu filho em que tipo de situação ele sente mais dificuldade, quando ele sente mais medo. Converse sobre o assunto, orem juntos pedindo a ajuda de Deus para que seu filho saiba que Deus o está o ajudando. Lembre-se de agradecer pela ajuda e pelo cuidado do Senhor. Um versículo para lembrar: o Senhor é bom. Quando chega a aflição, Ele é o lugar em que nós podemos nos esconder. Naum 1:7.